Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de alegria, de paz. Uma mensagem de fé. Uma mensagem de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de conforto, de consolo para os nossos dias. Uma mensagem real para o nosso coração. Quero compartilhar com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 12, do verso 33 ao verso 37, a árvore e seus frutos. O texto diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Este ensino de Jesus Cristo é um ensino muito importante para a vida do homem. Ele está dizendo aqui, numa metáfora, para ensinar como deve ser o proceder do homem. Então ele começa dizendo: a árvore boa, o seu fruto é bom. A árvore má, o seu fruto é mau. Por quê? Olhando para o fruto, se conhece a árvore. E ele faz uma pergunta falando para os religiosos da época que queriam passar-se de uma árvore boa produzindo frutos maus. Ele pergunta: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. Na outra metáfora, ele usa do tesouro. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O que ele está dizendo é que o homem bom, ele vai produzir tesouros bons e desse tesouro ele vai tirar coisas boas. E da mesma forma, aquele que é mau, do mau tesouro, daquilo que ele adquiriu com a sua maldade, ele vai tirar coisas más. E ele encerra concluindo dizendo que toda palavra frívola, ou seja, sem valor, fútil, podre, que os homens proferem, darão conta no dia do juízo. As palavras que nós falamos, ela vai servir tanto para nos justificar, quanto para nos condenar. Então, o que Jesus está nos ensinando nesse texto? Ele está ensinando para todos aqueles que querem viver uma vida que agrade a Deus, crendo e confiando em Cristo Jesus. Ele deve viver uma vida que realmente transpareça quem realmente é. Que apresente com aquilo que fala e aquilo que faz, apresente ele como um servo fiel a Deus. Através daquilo que fala e das atitudes. A pessoa vai ser conhecida se ela é um servo de Deus ou não.
Então a primeira coisa que Jesus fala é do caráter. Quando ele diz a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, a pessoa que tem um caráter bom, os seus pensamentos, aquilo que ele fala e as suas atitudes vai mostrar que o caráter dele é um caráter bom, é um caráter íntegro, é um caráter reto, é um caráter digno de um filho de Deus, de um servo de Deus. Mas se o seu pensamento é mau, as suas falas são más, as suas atitudes são más, o seu caráter é mau. E ele conclui dizendo que pelo fruto se conhece a árvore. Pelas atitudes, pelo falar, se conhece se a pessoa tem um caráter bom ou se ele tem um caráter ruim. E para ser um filho de Deus, servo de Deus, que crê em Cristo Jesus, que procura viver a palavra de Deus, o caráter dele é um caráter bom, porque é um caráter transformado pela palavra de Deus através do Espírito Santo. Por isso, queridos, ele fala do caráter. E eu pergunto a você, qual é o teu caráter? O teu caráter é o caráter da árvore boa que produz frutos bons? Ou é um caráter de uma árvore má que produz frutos maus? Então, através dos seus atos, como que você é conhecido? É isso que Jesus está dizendo. Aí, no verso de número 34 e o verso 35, ele vai mostrar para nós a vida prática do bom caráter e do mau caráter. Ou seja, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Aí ele coloca: digo-vos que toda palavra frívola que proferir os homens, dela darão conta no dia do juízo. Ou seja, aquilo que o bom caráter pratica, ele vai tirar coisas boas daquilo que ele pratica. Mas o mau caráter, das coisas más, ele vai tirar coisas más. E tudo quanto ele falar de palavra fútil, podre, ele dará conta no dia do juízo, quando Cristo voltar para buscar aqueles que creram nele. Então, as nossas práticas, o nosso falar, ou vai produzir frutos bons, ou vai produzir frutos maus. Ou vai produzir bons tesouros, e do bom tesouro nós tirarmos coisas boas, ou coisas más. Quais são os nossos atos? Aquilo que nós praticamos condiz com a nossa vida com Deus ou não? As nossas práticas apresentam que nós somos filhos de Deus ou somos filhos deste mundo que jaz no maligno e procuram fazer coisas erradas, coisas más, destruindo vidas? Quais têm sido as nossas práticas? No nosso falar, no nosso agir? Quais são as nossas práticas? É isso que Jesus está chamando a atenção. Muitos se dizem religiosos, mas as suas práticas não condiz com o Evangelho, não condiz com a palavra de Deus. Quais têm sido as nossas práticas? Porque, queridos, se o nosso caráter é bom, se as nossas práticas são boas, isso mostra para nós que estamos no caminho certo, no caminho da verdade,
no caminho de Cristo Jesus. Mas se o nosso caráter é mau e as nossas práticas são más, o nosso caminho está longe da presença de Deus e muito longe de crer em Cristo Jesus e nas palavras de Deus. E qual é a consequência? A consequência está no verso 37. Porque pelas tuas palavras, pelo teu agir, pelas tuas práticas, será justificado ou será condenado. Se o meu caráter é bom, a minha prática é boa, condiz com a palavra de Deus, como servo de Deus, eu não serei condenado. Porque sou salvo pela fé em Cristo Jesus. Mas se o meu caráter é mau e as minhas práticas são más, eu serei condenado. Porque eu não sirvo de acordo com a vontade de Deus. É isso que Cristo está nos ensinando. Que se nós somos de Cristo, nós temos que nos portar como filhos de Deus. Lavados e redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados, que nos perdoa os nossos pecados, que nos justifica dos nossos pecados, somente por meio de Cristo Jesus. É isso que ele está nos ensinando, a árvore e seus frutos. Se você é uma árvore boa, você vai produzir bons frutos. Mas se você é uma árvore má, os seus frutos são maus. E Deus não gosta disso. Deus não se satisfaz com isso. Deus satisfaz com frutos bons. De louvor, de gratidão, de adoração, de serviço, de testemunho. É isso que Deus procura como frutos nos filhos dele. Mas se os nossos frutos são maus, enganoso é o nosso coração. Deus não se agrada com esses frutos maus. Antes, ele corta a árvore e joga lá fora. Queridos, que possamos ser verdadeiros servos, produzindo frutos de arrependimento, de gratidão e de adoração a Deus. A ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai, porque a tua palavra não nos engana. Ela aponta para o que nós somos, pecadores, árvores más que produzem frutos maus. Mas o Senhor não desistiu de nós, enviou Cristo Jesus para que possamos, Senhor Deus, ser transformados, restaurados, e a partir de Cristo Jesus, sermos a árvore de bons frutos, como verdadeiros filhos do Senhor, vivendo para a glória do Senhor. Eu não sei quantos estão ouvindo, Senhor, que estão sondando o seu coração, estão vendo as suas atitudes, o seu caráter. E se eles estão reconhecendo que o caráter é mau, que as práticas são más, mas querem mudar de vida, querem mudar a sua história, que teu Espírito Santo entre e aplique esta palavra a estes corações e pela fé em Cristo Jesus sejam restaurados. Tenham vida, tenham a certeza que o seu caráter é bom e que seus frutos serão frutos bons, pacíficos, frutos de adoração, de louvor ao Senhor, frutos de gratidão, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus, os casamentos, restaurando, Senhor, também o casamento, produzindo diálogo, amor, paz, alegria. Os filhos possam ser transformados, restaurados, livra-os de todo vício, de todo mal, de toda violência, ó Pai. Abre as portas para os desempregados, coloca, Senhor Deus, a tua mão de cura sobre todos os enfermos, ó Deus, mas seja feita a tua vontade. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos
em nome do teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.